Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Agradecendo sempre a vocês pelas constantes visitas aqui no nosso canal e pedindo sempre que vocês espalhem as nossas mensagens aqui gravadas, compartilhem com seus amigos, familiares, irmãos da igreja, enfim, com todo mundo, para que todos possam também ser atingidos pela gloriosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer para a reflexão de todos nós mais um texto na palavra de Deus, desta feita no capítulo 18, versículo 11, apenas um versículo, para refletirmos junto com vocês desse manancial do céu que é a gloriosa palavra de Deus. Que em suas páginas, cada texto, cada história, cada relato, há sempre uma mensagem de Deus para as nossas vidas, porque é a palavra do Senhor nosso Deus, como diz lá em Romanos, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a revelação de Deus para a nossa vida. Portanto, capítulo 18 de Êxodo, versículo 11, diz assim o versículo, a palavra do Senhor. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se soberbeceram, os sobrepujou. Meus queridos amigos, temos aqui um texto que acabamos de ler, capítulo 18, verso 11, do livro de Êxodo. É um homem fazendo uma declaração dizendo que agora sabia que o Senhor é maior. E quem era este homem? Lendo o versículo, capítulo 18 de Êxodo, nós vamos descobrir que se trata de Jetro. Jetro, que era o sogro de Moisés. Sogro de Moisés, que era da região de Midian, e quando Moisés saiu do Egito, fugido, por conta daquela precipitação que ele fez, que foi matar um Egito, e Deus não precisa de determinadas práticas para prover a sua salvação, a sua libertação, o seu livramento. O certo é que Moisés, ao sair do Egito, foi lá para a terra de Midian, onde encontrou-se com as filhas de Jetro, e lá ele terminou casando com Zípora, e, portanto, passou os 40 anos ali na companhia de Jetro com sua esposa, e lá teve 2 filhos de Zípora. E o seu sogro, sacerdote de Midian, quando Deus chamou para ali, para o Egito, ele foi o instrumento que Deus usou para, através dele, fazer e operar muitas maravilhas. Abriu o Mar Vermelho, jogou aquelas pragas todas no povo do Egito como um castigo, mas também como uma revelação de Deus para o povo do Egito, mostrando que ele era o único Deus vivo e verdadeiro. Foi uma lição para o povo do Egito. E Jetro nada disso tomou conhecimento, porque ele continuou lá em Midian, junto com os filhos e a esposa de Moisés. No entanto, depois de ter passado todos esses eventos miraculosos, Jetro vem ao encontro de Moisés e traz consigo seus filhos e a sua esposa. E Moisés aproveita essa oportunidade para contar para Jetro todas as maravilhas, a forma sobrenatural, poderosa, com que o Senhor libertou todo o povo de Israel. Libertou aquela multidão, quase 600 mil pessoas, sem contar as mulheres e a criança, da mão da potência mundial daquela época, que era o faraó do Egito. O Egito era uma potência naqueles dias. E depois que Moisés fez esse relato dos atos miraculosos de Deus para com o povo de Israel, com a mão poderosa com que Deus tinha tirado o povo do Egito, jogando aquelas pragas, encurralando o próprio exército poderoso de Faraó, para um povo que não tinha experiência de guerra, não era soldado, mas Deus estendeu as suas mãos e protegeu o seu povo. Quando Moisés fez esse relato para Jetro, Jetro então pronunciou esta frase que nós acabamos de ler para vocês. Agora sei, o 11, agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. E nessa expressão aqui nós podemos perceber que Jetro, a partir daquele momento, passa a ter uma outra visão, passa a ter uma outra compreensão de Deus para com a sua vida. Porque, observe, nós podemos deduzir e inferir que Jetro já conhecia o Deus de Moisés.
mas conhecia de uma forma, vamos dizer assim, limitada. Ele não tinha tido a experiência que Moisés teve. Observe que Moisés teve uma primeira experiência com Deus, ainda lá na Serra de Midian, capítulo 3, verso 14, quando ele viu a sarça de fogo ardente. Mas foi Moisés, não foi Jetro. Certamente, quem sabe, ele deve ter contado para Jetro isso. Mas agora Moisés, depois de tantos anos, apartado, afastado lá da sua filha e do seu sogro, tem a oportunidade de contar não uma, mas diversas experiências, diversos milagres que Deus operou através dele para com o povo de Israel. E agora, Jetro, agora passa a ter uma outra compreensão. Agora sei. Ou seja, dá a entender que antes ele não sabia, antes ele não tinha clareza de que o Deus que Moisés servia, do Deus que Moisés teve a experiência lá ainda na terra de Midian, agora ele passa a ter a convicção de que Deus verdadeiramente é maior do que todos os deuses. Só lembrando que era comum naquela região, naquelas épocas, as pessoas acreditar em um Deus e acreditar em outros deuses. Tinha o Deus principal, mas acreditava em outras divindades. No caso de Moisés, não. Moisés acreditava tão somente em Deus. E Jetro, nós não podemos assegurar, o texto não nos dá essa liberdade para inferir isso, mas me parece que não tinha uma convicção muito profunda, muito forte em relação ao Deus de Israel, de que de fato ele era o Deus maior do que todos os deuses. Mas à luz dessa experiência, à luz dos relatos de Moisés, e ali estava a prova, o povo liberto. Moisés saiu só lá de Midian, e agora o Jetro, quando chega lá no deserto e vê aquela multidão, e Moisés não tinha arma, embora fosse um soldado preparado, mas já fazia 40 anos que Moisés não sabia o que era uma espada. E não era com espada que Deus queria libertar o povo dele. Moisés foi o instrumento que tinha em suas mãos uma única coisa, e não era uma espada, era uma vara. E agora Moisés contou para Jetro o que Deus fizera com seu povo, com mão poderosa, e agora ele conclui, à luz daquela experiência contada por Moisés, o coração de Jetro se rendeu diante do poder do Senhor nosso Deus, e ele disse: agora sei que o Senhor, glórias ao nome do Senhor Jesus, é maior do que todos os deuses. Então, portanto, meu querido amigo, faça esse breve relato, exponha essas escrituras, para que você também possa, neste exato momento, você dizer de todo o seu coração que o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é maior do que todos os deuses. Ou melhor, é o único Deus vivo e verdadeiro na face da terra. E não sou eu que digo, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17, o verso 5 de João, quando ele diz: para que creia em ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, meu amigo, que você possa fazer como gesto, reconheça que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Ele é maior do que os deuses inventados pelos homens. É maior do que os deuses da mitologia grega, egípcia, romana ou qualquer outra mitologia dos séculos passados ou do século presente. Deus é maior do que todos os deuses inventados pela imaginação humana ou pela religiosidade humana. Porque aqueles deuses a qual Jetro estava se referindo, claro que eram os deuses do Egito, criado, imaginado, elaborado pela teologia mitológica do Egito, que tinha vários deuses, mas que os deuses dos egípcios foram incapazes de livrar do Deus único e verdadeiro, que é o nosso Senhor Jeová dos Exércitos. Embora os deuses, falsos deuses, tentaram fazer alguns milagres, como nós podemos observar no livro de Êxodo, mas não conseguiram fazer todos os milagres, demonstrando que há uma entidade espiritual por trás desses deuses, que se não fosse assim, a vara dos magos não se transformaria também em cobra como se transformou. Mas a cobra de Moisés, ou a vara de Moisés, engoliu a cobra dos outros. Como outras questões da água se tornar em sangue, que eles também fizeram. A das rãs que eles conseguiram trazer, só não conseguiram fazer com que as rãs sumissem, mostrando que essas entidades sobrenaturais têm poder limitado e jamais serão iguais ao nosso Deus. Portanto, meu amigo, neste momento, que você possa inclinar os seus olhos, fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e clamar, e dizer como disse Jetro: agora sei
que o Senhor é maior do que todos os deuses. Porque na coisa em que eles se ensoberbeceram, os sobrepujou. Porque o povo do Egito se ensoberbeceram, porque tinham muito exército, porque tinham muitos deuses, porque tinham um exército preparadíssimo e ficaram soberbos. Faraó endureceu seu coração, mas Deus os sobrepujou, ou seja, Deus venceu aqueles homens e mulheres, aquele reino que era completamente arredio à palavra do Senhor. Que neste momento você possa refletir e também você possa crer nesse Deus vivo e verdadeiro, que é maior do que todos os deuses que o homem já inventou na face da terra. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.